Aqui é um outro vídeo me dirigindo à faixa etária dos 13, 14 até os 18, 19 anos. Os chamados adolescentes ou aborrecentes. Vocês já estão cheios do mundo e o mundo cheio de vocês. E começa onde? Começa dentro de casa, com papai, mamãe, os irmãos. É aquela guerra, né, diária da convivência entre as pessoas e pessoas que se conhecem ou acham que se conhecem tanto que começam a dar atrito. Vamos começar pelo pai e pela mãe. Vocês estão acostumados até aqui a serem cuidados e dirigidos por dois seres, o pai e a mãe, ou dois pais, ou duas mães, seja como for, são pessoas adultas que os mantêm, que os educa em crenças religiosas, em visão política, estão sempre influenciando o seu jeito de ser, de pensar e de agir. Então, até determinada idade, eles são os heróis de vocês. Tudo de maravilhoso que vocês poderiam imaginar, vocês têm em casa. E às vezes, outros nem tanto. Outros têm uns pesadelos dentro de casa e não podem sair. Estão ainda presos, tutelados por esse pesadelo. A primeira coisa que vocês precisam para encontrar um equilíbrio mínimo dentro do coração e da mente de vocês é que eles não são deuses, não são perfeitos. É a primeira decepção da vida. Não tem Papai Noel. Vocês vão ver, a primeira decepção é descobrir que papai e mamãe transam, que papai e mamãe erram. Me contaram isso e agora eu fui saber que não tem nada a ver. A primeira coisa é saber que as relações humanas, familiares, acontecem para que a gente aprenda a conviver numa família maior, que é aquela que você vai encontrar na escola e depois, mais tarde, no trabalho. Quando você pega o jogo de cintura, como se diz, de lidar com a sua família, você está mais ou menos apto ou apta a lidar com o que está fora. Agora, o problema é que, às vezes, dentro da família, não existe diálogo, não existe conversa, existe hierarquia. Mas isso não é culpa dos seus pais, eles também aprenderam assim. Se forem para o trabalho, é assim que vão tratá-los, com hierarquia. A hierarquia o tempo todo. E se você não olhar aquilo apenas como uma forma de organização social, aquilo pode te marcar e te machucar muito. E se você não tem o pai e a mãe preferido, maravilhoso, são espancadores, são abusadores, são narcisistas, que embora isso não importe nada para você, isso importa para o mundo acadêmico. Você não tem que saber se seus pais são narcisistas, se seus irmãos são narcisistas, se os seus amigos da escola são narcisistas. O que você tem que saber, o macete que você tem que pegar, é se eles te fazem bem ou mal. Se eles te trazem desconforto ou você se sente relaxado, relaxada diante deles. Ah, mas meus pais me dão desconforto porque eles estão sempre me vigiando, querendo saber da sua vida, da minha vida. Não são meus amigos. Bem, então vamos entender uma coisa. Pai e mãe não é para ser amigo, é para ser orientador. Fornecedor de recursos, orientador. Cobrar, mostrar, porque eles têm a primeira diretriz deles
é direcionarem vocês para uma vida de sucesso, de serem bem-sucedidos. Então depende muito também do que o seu pai e a sua mãe entendem disso. Então é preciso que você acorde que realmente Papai Noel não existe. Meu pai e minha mãe não são perfeitos. Eles erram. Sim, eles erram e talvez errem mais do que acertem. Mas até mesmo quando erram, querem para você o melhor. Eu estou falando isso dos pais que realmente estão imbuídos da responsabilidade de serem pais e mães. Então, até mesmo quando eles saem para trabalhar, muitas vezes estão abrindo mão do gosto deles. Eu poderia estar nessa empresa que eu me dava bem, eu gostava, mas agora eu tenho que aceitar essa aqui, porque essa me dá condições de eu dar condições saudáveis aos meus filhos. Então as escolhas mudam. Então isso pode fazer com que seus pais também saiam de um conforto, né? De um determinado conforto emocional, vamos dizer assim. Também é necessário que você agora entenda que não é mais criança, está caminhando para a fase adulta, mas já é capaz de entender que também seus pais precisam de compreensão, precisam de carinho, precisam de amor, precisam de reconhecimento. Olha, obrigada por você se esforçar. Você, por exemplo, vê que tem uma louça suja dentro de casa e que aquilo compete a você lavar, porque você está ali naquele momento sem fazer nada. E seus pais, quando chegarem, estarão cansados e ainda vão ter que encarar mais essa dificuldade. O convívio familiar não é só papai e a mamãe como um ninho, né, onde estão lá os bichinhos de boquinha aberta e papai e mamãe se cansando e se revezando o dia todo para encher o papinho. O ser humano é mais sofisticado. Seus pais têm sonhos, têm ambições, têm desejos que às vezes não tem nada a ver com vocês e não tem nada a ver com a família. Então, se você entender que eles são humanos e que estão tentando dar o seu melhor, já é meio caminho andado. E seu pai, sua mãe, se são nocivos, se são abusivos, não aquele abuso que tirou o seu celular porque você não teve boa nota. Isso se chama chamar a sua atenção para que você melhore a sua própria vida, porque é você que vai pagar por ela. Eu estou falando daquele pai e mãe que realmente abusam, que realmente espancam, que fazem agressões sexuais. Existem hoje em dia órgãos onde você, mesmo menor de idade, pode apresentar queixa. Ela vai ser ouvida e vai ser investigada. Sei que dá medo, mas porque eu dependo deles, eu preciso me alimentar, eu preciso me vestir, eu preciso de muitas coisas que eles, mesmo abusivos, me dão. Bem, então eles serão chamados à razão. Confie um pouco nos profissionais que estão se dispondo a ajudar vocês. Isso é um capítulo dos vídeos que eu vou colocar aqui, que faz com que você entenda que a mudança já está na sua mão e ela pode ser muito gostosa, muito fácil de fazer. Quando você compreende que tudo são relações humanas, são relações interpessoais e que cada um vem com a sua carga de criação, as coisas se tornam melhores. E você é capaz de fazer e ser compreensão perfeitamente. Inclusive de entender que os seus irmãos ainda estão brigando pelo espaço no ninho. Isso chama-se insegurança porque ainda não conseguem se manter. Mas, na verdade, pai e mãe ama a todos. Não vai deixar faltar nada para ninguém. Se precisar dividir, ele vai dividir assim, medindo, entendeu? Então, entendam isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu tenho dúvida se eles agiram assim comigo, não precisa botar o nome, só coloca as dúvidas que vocês têm, as incertezas e as inseguranças, e a gente conversa sobre isso. A gente põe aqui para rodar no papo, sem que seja preciso você se identificar.